tudo bem? Hoje é mitologia grega e o assunto que eu escolhi foi uma tragédia grega. Muito conhecida de vocês, de todo mundo, que até hoje ela é encenada nos palcos de muitos países, tá? Chama-se Fedra. Em 1986, há 34 anos, portanto, Fernanda Montenegro foi a grande estrela dessa peça. Lógico, uma adaptação de um poeta trágico francês chamado Racine. Ele que fez essa adaptação em 1677, tá? E ele fez essa adaptação de Racine, também correu o mundo, tá? Bom, ele era um francês. A origem da tragédia grega, tudo tem uma origem, né? Nada acontece por acaso, tá? E o motivo da origem da tragédia, a origem da comédia, a origem do teatro é motivo de grandes debates e grandes opiniões, tá? Mas a mais aceita, a origem da tragédia grega, a mais aceita é aquela que acredita que se originou, né, dos rituais dedicados a Dionísio. Quem era Dionísio, vocês lembram? O deus do vinho e da vegetação. Então, havia esses rituais chamados dionisíacos ou festas dionisíacas que aconteciam na Grécia inteira, principalmente em Atenas e Tebas, tá? Havia nessas festas procissões, sacrifícios, concursos teatrais, só que não começou assim de repente, houve uma evolução, tá? Só antes de falar a evolução dessas festas, como bebiam muito vinho e praticavam muitas orgias nessas comemorações, nesses rituais a Dionísio, haviam, entre aspas, um êxtase dionisíaco, que é como se fosse uma orgia. Então vem daí a palavra bacanal, porque em Roma, Dionísio tinha o nome de Baco. Bacanal o que é? Uma orgia, uma festa devassa, né? Vem daí a palavra bacanal, a origem etimológica de bacanal, vem de Baco, tá? Mas vou falar a evolução das tragédias que vão dar origem aos teatros, tá? Primeiro, começou por um grupo de pessoas sem muita organização que dançavam para ter boas colheitas das uvas, né, para dar o vinho. Então, eram organizações em homenagem ao deus do vinho, que era Dionísio, tá? E nessa primeira fase dessas procissões, eles sacrificavam um bode. Por que um bode? Porque era o animal que comia o broto das uvas. Então, esses rituais dionisíacos começaram primeiro, né, na época das colheitas das uvas. Depois, com o tempo, começou a ter 5 por ano. As urbanas, as rurais, vocês vão ver. Bom, então, primeiro era assim, um grupo de pessoas sem organização, dançavam, sacrificavam o bode e homenageavam Dionísio. Depois, esses rituais foram evoluindo, passaram a ser grandiosas apresentações, com coros, danças, né? Pessoas vestidas de bodes ou de sátiro, sempre o bode na frente, eles sacrificavam bodes, porque eram, como eu falei, eram os animais que comiam os brotos, né, das uvas, tá? Eram sátiros que viviam na floresta, que tinham chifres e pés de cabra. Então, na evolução dessas procissões, as pessoas passaram a se vestir de sátiros, de bodes, e também de ninfas. E dançavam e bebiam, então era o chamado êxtase dionisíaco. Que isso vai... Como em Roma tinha o nome, o Dionísio tinha o nome de Baco, tá? Esse êxtase dionisíaco, onde eles bebiam e dançavam e cantavam em homenagem a Dionísio, daí vem a palavra bacanal, porque lá em Roma ele era chamado de Baco. Então, hoje, a palavra bacanal, o que quer dizer? O que é um bacanal? É uma orgia, é uma festa devassa, né? Então, vem daí desses rituais dionisíacos,
ou Abaco, em homenagem a Dionísio ou Abaco, que vem essa palavra bacanal, tá? Depois, que vai surgir? Vai evoluindo mais ainda e vai surgir o ditirambo. O que é ditirambo? O canto do bode. Era um hino que cantavam em louvor a Dionísio, esse ditirambo. E daí foi evoluindo mais ainda e veio a origem do teatro, um lugar fixo, onde eles faziam tudo aquilo, em vez de andar em procissões, faziam aquilo tudo, corais, cantos, hinos, danças, sacrifícios em locais que receberam o nome de teatro. Aristóteles deixou escrito assim, o teatro grego, Aristóteles, que foi o grande filósofo que veio depois de Platão. Ele falou assim, o teatro grego nasceu das celebrações e ritos a Dionísio, apesar de haver outras versões. Bom, agora a palavra teatro, como eu falei, vem também do grego. A origem etimológica de teatro vem de te, quer dizer olhar, olhar. Tron, lugar para olhar. Então, o teatro eram lugares amplos, né? Quem já foi à Itália, quem já foi à Grécia, viu muitas ruínas de teatro, aquelas escadarias de pedra, onde os atores trabalhavam lá embaixo e ficavam muitas e muitas, centenas de pessoas naquelas escadarias de pedra assistindo. Diz que esses teatros vinha gente de longe com seus farnéis, suas comidas, ficavam lá assistindo durante o dia inteiro. Geralmente eram 2 tragédias e 2 comédias. E ficavam ali assistindo essas peças. E o teatro começou a ter cunho pedagógico, tá? Bom, porque a tragédia era para mexer com os sentimentos. O Aristóteles também dizia, a tragédia tinha que provocar uma catarse. Se não provocar uma catarse, não é uma boa tragédia. O que é catarse? É quando a pessoa vê aquele sofrimento, a pessoa sente uma descarga emocional muito grande, através de choro, de grito, e essa é a catarse. Então, depois vem a paz. Então, a tragédia realmente tem que haver uma identificação com aquela dor, e para haver uma grande reação para depois vir a paz. Isso é a catarse. Eu já falei muitas vezes sobre catarse. Bom, tragédia, olha só a origem da tragédia. Eu falei para vocês que esses rituais a Dionísio sempre sacrificavam um bode, porque o bode era aquele que comia os brotos das uvas. Então sacrificavam o bode ao deus Dionísio para que esse bode não acabasse com os brotos das uvas, tá? Então, olha só o que quer dizer tragédia. Canto do bode. Tragos, quer dizer bode. A ideia, canto. Então, tragédia é o canto do bode. E comédia? Comédia, que não era considerada tão importante, tanto é que até os nossos dias chegaram muitas tragédias, porque a dor é universal, não tem tempo, não tem espaço, a dor é a traição, o ciúme, a raiva, o ódio, é sempre universal, não tem tempo, nem época, nem lugar. Já a comédia não. A comédia, talvez se a gente assistisse agora uma comédia lá da Noruega, a gente não achasse graça. E se eles vissem uma comédia brasileira ou portuguesa, também não achassem graça nenhuma. A comédia é muito da época, porque geralmente a comédia são sátiras aos costumes, tá? Em geral. Então, o que é comédia? Comédia vem de comos, quer dizer festa, e oidos, quer dizer poeta. Então, é a festa do poeta, tá? Tanto é que quando havia concursos, eu já falei isso, os juízes que iam escolher as melhores tragédias eram gente da nobreza. E aqueles juízes que iam escolher as melhores comédias eram sorteados do público. Então, vocês veem a diferença, né, de importância de uma comédia para uma tragédia, tá? Bom, o pai da tragédia, considerado o pai da tragédia, o primeiro que começou a escrever tragédias gregas, foi Ésquilo.
Ele nasceu em 524 a.C. e vai morrer em 455 a.C. Foi ele o autor do Prometeu acorrentado. Lembra do Prometeu, que deu fogo dos deuses aos homens, depois foi acorrentado no Monte Cáucaso, um abutre comia o seu fígado durante o dia, à noite ele recompunha. Essa história eu já cansei de contar. Então ele é o Ésquilo, é o pai da tragédia. De todas as, porque havia concurso, como eu já falei, de todas as tragédias que ele escreveu, ele teve 13 vitórias, venceu 13 torneios, tá? Depois dele veio Sófocles. Sófocles, ele retratava reis e deuses, tá? E foi ele que escreveu Édipo Rei. Lembra do Édipo Rei? Casou, a Jocasta casou com o filho Édipo, sem saber que era o filho. Depois ela se matou. Essa história também já está na nossa aula, não vou repetir. Então, ele escreveu Édipo Rei. E esse Sófocles ganhou mais concursos do que o Ésquilo. Ele ganhou 24 concursos, 24 torneios, tá? E esse que nos interessa hoje, que é o autor de Fedra, é Eurípides. Autor de Fedra. Olha que engraçado, né? A democracia começou na Grécia, mas a Grécia sempre teve muito preconceito em relação, muitíssimo preconceito em relação às mulheres, em relação aos estrangeiros, em relação aos escravos. Então, o Eurípides, o autor da Fedra, ele escreveu mais sobre pessoas comuns, os excluídos da sociedade, os escravos, as mulheres e os velhos. Ele não escreveu histórias dos reis nem dos deuses. Talvez por isso, apesar de ter escrito 92 tragédias, sabe quantos prêmios ele teve? 5 apenas, tá? Então, ele dizia, né, ele nas suas peças, ele ressaltava as agitações da alma humana. Ele dizia que a alma humana está muito agitada, que precisa moderar as suas ações, tá? Que estavam descontroladas. Então ele enfatiza, além de pessoas comuns, dos excluídos, de escravos, mulheres e velhos, ele enfatiza essas agitações da alma provocadas pelo amor, pelo ciúme, pelo desejo, pela vingança, loucura, adultério, etc. Tá? Então, Eurípides, tá? Século V a.C. também. Além de Fedra, que eu vou contar a história, ele escreveu as Troianas, que vem de Troia. As Troianas ele escreveu em 415 a.C. E essas Troianas também são muito encenadas, inclusive no SESI Paulista já foi encenada as Troianas, tá? Essa peça de Eurípides, logicamente, que foi traduzida e adaptada, mostra uma Troia destruída, incendiada no chão. Quer dizer, a peça começa quando mostra o fim de Troia. E aí, como ele dá ênfase às agitações da alma, ele também dá muita ênfase às agitações da alma feminina, coisa que ninguém quase falava. Então, ele mostra todo esse fim da grande Troia e mostra as mulheres troianas, esposas, mães e filhas, aprisionadas, escravizadas, aguardando o embarque para as pátrias de seus senhores gregos. Entenderam? Então, ele mostra as mulheres, inclusive até a mulher do rei, né? do rei de Troia, aquelas mulheres nobres, tudo aprisionado e viraram escravas dos gregos e levaram-nos para os seus reinos como escravas. Isso é o foco da peça As Troianas. Se passar no SESI, a gente vai lá assistir, tá bom? Espero que volte a apresentar As Troianas, que vale a pena. Bom, Eurípides, como eu falei, escreveu 92 peças e apenas teve só 5 prêmios. Mas Eurípides foi muito seguido, inspirado.
inspirou muito Racine, como eu já falei, que é um poeta trágico francês do século XVII, Shakespeare também, também deu inspiração a Shakespeare, a Goethe e a outros autores também posteriores, tá? E também as histórias de Eurípides, como ele enfatizava a alma humana, principalmente a feminina, como ele enfatizava os excluídos da sociedade, etc., também as peças dele serviram para raciocínios psicanalíticos de Freud e de outros, tá? Bom, então, vocês sabem que Freud, ele ia buscar, Freud, Jung, eles iam buscar na mitologia respostas para muitos problemas, né, da alma humana, né? Bom, agora eu vou falar de Fedra, século V a.C., tá? Mas ainda antes de começar a história de Fedra, eu vou relembrar para vocês. Quem lembra de Teseu? Teseu, todo mundo lembra, já contei a história dele. Era filho de Egeu, rei de Atenas, tá? Ele via periodicamente os jovens serem levados para Creta para serem alimento do Minotauro. E ele falou para o pai Egeu: não, vamos acabar com isso, eu vou lá em Creta e vou matar o Minotauro. E o pai, desesperado, falou: meu filho, não vá. E ele: eu vou. E aí ele foi e pediu para botar as velas brancas na volta para saber se ele ficou vivo e se ele não ficasse vivo, botasse as velas pretas. Lembram disso? Então, ele embarcou para Creta, esse Teseu, ó, estou repetindo a história que você já conhece. Ele embarcou para Creta, né, e conheceu Ariadne, a irmã do Minotauro, filha do Minos e Pacifé, os reis de Creta. Creta é aquela ilha que fica ao sul da Grécia, né, do continente grego. Bom, vocês lembram que o Minotauro era metade homem, metade touro, e se alimentava de carne humana, tá? E vocês também lembram que ele, ajudado pelo novelo de linha de Ariadne, conseguiu entrar no labirinto e sair ileso, tá? Porque ele foi desenrolando a linha, depois na volta foi enrolando a linha e acabou matando, tá? Aí os dois estavam apaixonados, queria levar Ariadne para Atenas, para ser sua rainha e sua esposa, mas quando ele teve que abastecer os navios na ilha de Naxos, que existe essa ilha, se vocês forem olhar, veio a deusa e disse: não, você segue sozinho com seus navios, com seus marinheiros. Ela é uma fratricida, imperdoável para as leis do submundo. Fratricida é aquela que mata os irmãos. Fratricida, patricida, pai, matricida, mãe. E aí ele, muito triste, foi obrigado a seguir viagem. Essa história já está cansada. Chegou em Atenas, esqueceu de mandar trocar as velas pretas pelas brancas, o pai, achando que ele tinha morrido, se jogou no mar, e por isso que o mar, na parte leste da Grécia, tem o nome de Mar Egeu, que era o pai dele. Bom, então todo mundo lembrou do Teseu. Aí ele chegou em Atenas, muito triste, sem Ariadne, mas vida que segue. E ele acabou tendo um romance com a rainha das Amazonas, chamada Hipólita. E teve um filho chamado Hipólito. Deixa eu falar uma coisa. As Amazonas, tá, eram integrantes de uma nação de mulheres guerreiras, que eram comandadas por uma rainha, só mulheres. E para não acabar, né, o grupo de mulheres, para procriarem, uma vez por ano, visitavam uma tribo vizinha. Aí voltavam, a maioria grávida, porque elas tinham relações com os homens da tribo vizinha. Já de propósito, elas tinham essas relações para poderem procriar, para não acabar, né, o seu grupo de Amazonas. Então, conta-se que se tinham meninos, elas os matavam. Se tinham meninas, elas eram treinadas para serem futuras guerreiras, tá? Gente, eu já ouvi falar que isso é mentira, tá? Eu estou falando mitologia grega, tá? E até coisa, as Amazonas, tá? Pode ter vários tipos, vários lugares, vários grupos de Amazonas, não precisa ser só um, tá? O que eu estou falando, acontecia isso.
E uma das rainhas era a Hipólita. Depois eu vou falar mais tarde, no futuro, sobre ela, que ela é muito importante na mitologia grega. Teve o romance com Teseu e ficou grávida de Hipólito. E aí, o que aconteceu? O Teseu levou Hipólito para morar com ele. Senão ele iria morrer se ficasse lá no lugar das Amazonas, porque ali só viviam as mulheres, tá? Bom, voltando à Fedra, tá? Porque aqui tem... A Fedra ainda não entrou na história. Então, Teseu já tinha um filho chamado Hipólito, que teve com a Amazona Hipólita. E aí ele se apaixonou pela Fedra. Finalmente a Fedra vai entrar na história. Teseu casou com a Fedra. Só que ele levou para morar com ele Hipólito, o filho que tivera com a Hipólita, a rainha das Amazonas, tá? Outra parte, essa Fedra era irmã da Ariadne, irmã do Minotauro, filha de Pacifé e Minos, tá bom? Bom, foi só uma parte, isso não interessa na história. Então ele casou com a Fedra e aparentemente estavam muito felizes. Só que Teseu viajava muito e Fedra se apaixonou pelo enteado, ficava muito sozinha com ele e se apaixonou por um enteado. Uma parte, esse Hipólito era casto, era belo, ele era um grande caçador. Ele adorava a deusa Artemis, a deusa da caça, que em Roma tem nome de Diana, e desprezava Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Tá. Bom, ele estava sempre viajando e ela estava super apaixonada pelo enteado Hipólito. E um dia, quando ele ia caçar, ela pediu para integrar o grupo da caçada, se ela podia ir. Ele disse, pode, vamos embora. No momento da caçada, quando o grupo se afastou e eles ficaram isolados, mais sozinhos, ela agarrou o enteado e com toda sua paixão, falou que era incontrolável, que ela gostava dele, que ele não aguentava mais de paixão. Ele, horrorizado, empurrou e ficou indignado e saiu dali. E falou, meu Deus, eu não sabia, eu tenho que sair dessa casa. Eu não posso dar esperança e dar esse desgosto para o meu pai. E foi embora. A Fedra, quando se viu rejeitada e com medo que Hipólito a denunciasse para o pai, para o marido, Teseu, o que ela fez? Se enforcou. Mas deixou uma carta dizendo que ela se matava porque Hipólito a assediava, tentava seduzi-la. Tem uma versão que diz que ele a estuprara. Também já é um pouco forte. Bom, aí Teseu, quando chegou, viu a mulher enforcada, sofreu muito, porque ele gostava muito dela, mas quando leu a carta, tomado de ódio e sede de vingança, pede para Poseidon matar o filho. Hipólito, nessa altura, ele estava indo embora e conduzia uma carruagem por cima de umas rochas. Poseidon recebeu essa ordem de Teseu para matá-lo. O que ele fez? Colocou um monstro marinho saindo do mar. Os cavalos de Hipólito se assustaram quando viram aquele monstro saindo do mar e se atropelaram e caíram da ribanceira, lá das rochas, e caíram no mar. E Hipólito morreu nessa queda, em cima das rochas, tá? Bom, a deusa Artemis, quando soube, ela era muito amiga dele, ficou indignada e foi ter com Teseu e disse que ele, sem verificar a verdade e tomado por um impulso injusto, matara seu próprio filho, que tanto o amava, que ele era o mais fiel dos filhos. Quando viu que Teseu estava num sofrimento assim atroz, estampado no seu rosto, ela disse, agora o castigo será seu, como é para aqueles que agem sem verificar onde está a verdade. Conta-se que ele continuou rei, mas foi perdendo a força,
a dignidade, o amor pela vida, até entrar num declínio gradual. E morreu, vejam, ele foi fazer uma missão diplomática num reino, e ele morreu quando esse rei o empurrou de um penhasco. Então ele teve o mesmo fim do filho, tá? Mas ele já não tinha nem amor pela vida. Curiosidades. Em certas regiões da Grécia, as meninas que estavam naquela época, né, prestes a casarem, ofereciam mechas de seus cabelos para Hipólito, tá? Agora, outro à parte. Como ele adorava Artemis, a deusa da caça, e desprezava Afrodite, a deusa do amor, uma versão diz que tudo isso foi engendrado por Afrodite para se vingar, porque ela não era adorada por ele. Então fez com que a madrasta se apaixonasse por ele e ele tivesse esse fim trágico, tá? E ainda mais, para terminar, vou dar 2 frases que Eurípides fala, baseado no conteúdo de toda essa história. Olha as frases. Agir com raiva é o mesmo que içar as velas na tempestade. Vocês sabem quando os navios com velas, né, velas, iam no mar, quando surgia uma tempestade, eles tiravam as velas para os navios não virarem. Então, agir com raiva é o mesmo que içar as velas numa tempestade. A última para encerrar a aula. Em caso de divergência, nunca se atreva a julgar até que você tenha ouvido o outro lado, tá? É para pensar. Beijo, meninas. Tchau.